educação. Vale a pena. Muito boa participação. Olá, está começando agora mais um programa em discussão aqui na TV Alesp. Hoje a gente vai falar sobre a campanha Respire Agosto. É que este mês é dedicado ao combate e também à conscientização sobre o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, aliás, que é um dos que mais matam no mundo. No Brasil é o segundo mais comum em homens e mulheres. Para esse bate-papo, eu recebo aqui o oncologista Dr. Fernando Santini e a Marlene Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu converso agradecendo a presença de vocês para esse nosso bate-papo aqui sobre o mês Respire Agosto. É o mês de conscientização, mas é importante a gente deixar claro que, na verdade, a conscientização e o combate tem que ser o ano inteiro, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Em nome do Instituto, eu agradeço o convite e a importância de trazer um tema em discussão como câncer de pulmão. Pois é, um mês agora, comemorado no mês de agosto, o combate tem que ser o ano inteiro, né, doutor Fernando? Porque é um câncer muito comum na sociedade. É um câncer muito comum, é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres, talvez no mundo inteiro, e a gravidade é o principal, é o tumor que mais mata, né? Então é importante ter esse espaço para falar sobre isso, não só em agosto, como o ano inteiro, e diversos aspectos sobre câncer de pulmão como um todo, tabagismo, prevenção, diagnóstico precoce, que eu acho que vai ser o mote aí desse fórum hoje. Sim, com certeza. Marlene, como é que funciona hoje o trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida? Qual é o trabalho que vocês fazem com essas pessoas? O Instituto Lado a Lado, ele tem um trabalho muito dirigido na prevenção, que é levar informação de qualidade para a população, para que a população comece a ter um cuidado com a sua saúde de uma forma integral, né? Então, no caso da nossa discussão hoje, que é o câncer de pulmão, a ideia é fazer com que a população ela entenda e ela ajude também nesse diagnóstico precoce. Aliás, a gente sabe que nos últimos anos tem reduzido os índices de pessoas que fumam, por exemplo, na sociedade, mas ainda existe um número muito alto e a prevenção, a campanha que o Instituto acredita que faz também, é a peça-chave desse jogo todo, né, doutor Fernando? É a peça-chave. Saiu recentemente um relatório da Organização Mundial de Saúde. O Brasil, na verdade, ele está muito bem em relação a campanhas e redução do tabagismo no mundo inteiro. Talvez o Brasil e a Turquia saiam recentemente, sejam os dois países mais importantes. Reduziu mais ou menos em 40% o hábito de fumar no Brasil. Acho que hoje estima-se em 9,5%, 9,3% a prevalência do hábito, né, o hábito de fumar como um todo. Mas não só por isso a gente não deve continuar falando que a medida mais importante é parar de fumar e não começar a fumar, né? É importante não só, às vezes, a gente se fixa em cessação do tabagismo, em parar de fumar, mas também é super importante a gente investir em não começar a fumar. Não apertar o gatilho, né? Porque aí quando você também começa, é uma luta para sair, cair fora. Eu acredito que no Instituto vocês têm, inclusive, histórias como essas, né? De quanto é difícil você sair quando você já está ali no vício mesmo, Sim. Porque acaba sendo um vício. E uma coisa também que é importante a gente trazer aqui para a discussão é que o tabaco é o grande vilão, né? Mas não é só o tabaco. Hoje o doutor Fernando vai poder falar melhor, 20% dos casos hoje é de pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca, né? Então isso também é algo que a gente precisa discutir e investigar. E essas campanhas, elas ajudam nisso, né? Que é levar essa informação, é fazer com que essa informação ela chegue em todos os cantos e faça com que as pessoas entendam que nem agora a gente está vivendo uma época do cigarro eletrônico, né? A gente só vai entender os danos do cigarro eletrônico daqui a 8, 10 anos. Né? Hoje a gente não tem esse número. E hoje você tem um número muito grande de jovens que estão voltando a ter esse hábito de fumar através do cigarro eletrônico, porque é bonito, é moda, né? Então... É bem isso, é a modinha mesmo, né? Exatamente. Que a gente vê nos grupos de amigos. Agora, Marlene tocou num ponto importante. Quando a gente fala em câncer de pulmão, geralmente a gente já associa o quê?
ao fumar. É claro que a maior parte dos casos ainda está relacionado, né, doutor Fernando, ao cigarro de uma forma em geral, mas existem outros fatores que podem estimular, não, que podem potencializar, podem ser facultativos, né, nessa questão do câncer de pulmão. Que fatores seriam esses? A Marlene falou, os 80%, 90% ainda estão relacionados ao cigarro convencional, né? Mas a incidência de câncer de pulmão no mundo, ela sempre vai muito perto da incidência do tabagismo. Então, há décadas, a incidência do tabagismo vem diminuindo no mundo e a incidência do câncer de pulmão como um todo também tende a diminuir. Só que, entretanto, nos últimos anos, a gente observou-se um aumento na incidência dos tumores de pulmão em quem nunca fumou, né? Então, para ter câncer de pulmão, basta ter um pulmão. Então, basta estar vivo. Então, todo mundo pode ter câncer de pulmão, né? E esses outros fatores, existem diversos, né? Tem um estudo recente coreano que talvez um dos principais fatores relacionados ao câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram seja a poluição ambiental, né? O ar que a gente respira como um todo, né? O ar urbano, e a poluição pode vir de diversas fontes, né? Desde a queima errada do diesel, a poluição urbana que a gente vive, né? Então, talvez esse seja um dos principais fatores do câncer de pulmão em quem nunca fumou. Tem outros, como, por exemplo, o tabagismo passivo, só que de você ficar perto de um fumante. Um que fala-se muito atualmente é o gás radônio, que é um gás que é emitido naturalmente no ambiente. Talvez lugares que tenham muito urânio aumente um pouco o volume dessa emissão desse gás radioativo e que esteja relacionado ao câncer de pulmão. Tem diversas iniciativas nacionais até para a gente conseguir detectar onde tem maior concentração ou não. Então, esses fatores, eu acho que todos são um pouco importantes. Tem a questão do asbesto também, que entrou em voga agora com uma questão política relacionada ao asbesto, da mineração do asbesto, que também é um fator de risco não só para câncer de pulmão, mas como para um outro tumor torácico, que se chama mesotelioma. Então, todos esses pontos, acho que realmente a gente tem que colocar em voga e a sociedade como um todo tem que lutar para a gente combater todos esses pontos, senão a incidência de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram vai continuar a crescer. Exatamente. E o doutor estava falando que para ter o câncer de pulmão, basta estar vivo, basta ter o pulmão. Lá no Instituto, vocês têm histórias de pessoas que, por exemplo, nunca acenderam um cigarro, mas que também convivem ou fizeram o tratamento da doença? Inúmeras, e tem aumentado muito, né? E uma das coisas que eu acho muito importante a gente discutir é o paciente com câncer de pulmão, ele já carrega em si um estigma, né? Então, é diferente de outros tumores. Que nem você tem um câncer de mama, né? Você acaba sendo uma vítima, né? As pessoas te tratam ali, né? Coitada, ela teve um câncer, ela está com câncer de mama, né? Ela não tinha o que fazer, né? Mas quando é no pulmão, aí diz, você meio que procurou. Mas você não... por que você fuma? A primeira coisa, né? Então, a gente tem relatos de paciente que chega e fala assim, que ele esconde o fato dele ter um câncer de pulmão. Nossa. Ele não gosta de externar isso, ele não gosta de falar. E isso é uma coisa muito importante a gente discutir, que o paciente com câncer de pulmão, ele não pode se colocar nessa condição. E nós, né, a população em geral, também não pode apontar o dedo. E aí é extremamente importante, né, doutor Fernando, no tratamento, a pessoa para enfrentar um tratamento contra um câncer, a gente sabe que é uma luta dura, tem que estar com a cabeça boa, né? Tem que estar com um psicológico bom. Então, quando você já vai assim para um tratamento, já meio abalado, nossa, que nem a Marlene acabou de falar agora aí, o cidadão que chega para fazer o tratamento e está ali, né, com vergonha de dizer, de assumir que tem a doença, o tratamento se torna mais difícil, doloroso. Tudo é importante, né? O físico é muito importante e o psíquico também, né? A gente não consegue mensurar, mas o psíquico é muito importante. Então, esse estigma que a Marlene falou, a gente precisa acabar com isso. Isso não é só uma história, isso é verdade. Os pacientes vivem isso no dia a dia, tanto os pacientes que fumam, que não fumaram. E tudo bem, você não fumou, não é para você ter esse estigma de maneira nenhuma. Mas mesmo naqueles que fumaram, né, esse estigma não deve acontecer. A gente não está ali para julgar o passado de ninguém, o que fez essa pessoa parar de fumar. Sim. A gente tem que ajudar dali para frente, né? E ajudar estimulando a parar de fumar. Parar de fumar faz parte do tratamento, é uma parte importante do tratamento para quem tem um diagnóstico agora.
Então, isso que você falou é 100% correto e ajuda muito. O psíquico, você ajudar todas as esferas do paciente é fundamental. E a gente está reforçando aqui, claro, que fumar faz mal para a saúde. A gente sabe que nem o doutor disse, basta estar vivo, tem um pulmão, está vivo lá, pode ter o câncer, mas claro, fumando potencializa. A gente tem um percentual, só para passar para o pessoal de casa e saber o quanto o cigarro faz mal para a população. Tem um percentual, um fumante e um não fumante. Qual é o risco dele desenvolver um câncer de pulmão? Existem estudos em relação a isso? O risco é muito, muito, muito maior. E 90% dos tumores de pulmão estão relacionados ao cigarro. E o mais importante é saber que sempre vale a pena parar de fumar, independente da idade. Isso a gente está falando o quê? 2, 3, 4 vezes maior do que o não fumante, de repente você sei lá, 20 vezes maior. E, assim, os fatores se potencializam, né? Então tudo vai potencializando. E o mais importante é que é sempre importante parar de fumar, independente da idade, né? Se fumou por 1 ano é importante, se fumou por 2 anos é importante. Se você tem 65 anos, não tive nada hoje em dia, não vou... Não, sempre vale a pena parar de fumar. Quanto mais cedo, menor o risco de você desenvolver alguma doença relacionada ao tabagismo, né? E vale lembrar que não é só o câncer de pulmão que é o tumor relacionado ao cigarro, né? É um mês de conscientização como um todo para o cigarro. Então tem diversos outros tumores que também estão relacionados ao hábito de fumar, que são tumores de boca, língua, que a gente fala são os tumores de cabeça e pescoço, né? Faringe, laringe, tumores de bexiga, tumores de estômago. Então, isso tudo como um todo faz parte da saúde e do combate do tabagismo. Agora a gente está falando aqui dessa questão de passou 1 ano fumando, vale a pena parar? Obviamente que vale, e é um meio de se prevenir, vamos dizer assim, contra a doença, mas o senhor trouxe o dado, por exemplo, da poluição, que pode estar ligado também. Aí a gente vive numa metrópole, a maior cidade do país, São Paulo, e aí, existe algum mecanismo da gente tentar minimizar os impactos da poluição na vida, no nosso cotidiano? Acho que, assim, existem diversos mecanismos. A Marlene, ela está de parabéns porque ela tenta fazer essa ligação muito grande de quem estuda isso e de quem trabalha com isso, quer dizer, a cidade, o que ela precisa fazer e quais são as recomendações de quem estuda, né? A equipe da Universidade de São Paulo, que é uma das mais reconhecidas internacionalmente pela pesquisa com a poluição urbana, tem diversos estudos sobre o impacto em saúde pública de você melhorar a qualidade do ar urbano, né? Exemplos simples, por exemplo, práticos, como mudar a frota de ônibus para uma frota mais saudável, que emite menos poluentes. Claro, você tem um impacto financeiro na hora, mas assim, o impacto o retorno a médio, nem a curto, médio e longo prazo é extremamente maior do que simplesmente mudar a frota de ônibus, né? Mas para isso precisa de realmente a questão técnica que existe, agora precisa de outro lado, né? Uma vontade da gente mudar isso tudo e saber da importância. Até porque a gente tem essa questão do impacto, digamos, o exemplo que o senhor citou aí na frota de ônibus é um impacto financeiro, mas que você coloca ali, mas lá na frente você vai estar economizando, por exemplo, com a saúde, com a redução dos casos, não só de câncer, mas enfim, inúmeras outras doenças respiratórias também, né, Marlene? É que a gente não pode olhar a saúde só por um lado, né? A gente tem que entender um pouco o impacto que isso ocasiona na saúde. Então, a gente tem feito no Instituto trabalhos com universidades, que nem a USP, que tem sido uma grande parceira nossa, exatamente para a gente entender esses outros fatores de riscos, né? E como a gente consegue, como que você desenvolve políticas públicas para melhorar a condição do ar, né, na cidade de São Paulo, que nem aqui em São Paulo. Nós estamos aqui na frente do Parque Ibirapuera. É uma das áreas mais poluídas. Então, quais os horários que são horários que você, por exemplo, vai fazer uma atividade física, você pode ter esse horário como referencial, ao invés de ir nos picos, né? Quer dizer, tudo é uma questão realmente de estudo e você ir se adaptando, já que a poluição hoje está aí, então tem que encontrar mecanismos de a gente
conseguir conviver com ela e, ao mesmo tempo, tentar minimizar também os seus efeitos, né? Agora, voltando para a história do câncer de pulmão, doutor Fernando, quais são os sintomas? Eles são visíveis, assim, a pessoa consegue diagnosticar? Óbvio que precisa ir ao oncologista, óbvio que precisa passar por exames e tudo mais, mas, assim, tem alguns sintomas que acendem aquele sinal de alerta na cabeça? Esse é o principal gargalo, né? Infelizmente, a maior parte das doenças são diagnosticadas em fases avançadas, em que o tratamento já perde o potencial curativo, né? Então é muito difícil detectar os pacientes com fases iniciais, quer dizer, tumores pequenos em que às vezes a retirada só de uma parte do pulmão, isso é um tratamento curativo. Mas infelizmente, por diversos fatores, a maior parte dos pacientes são detectados em fases avançadas. E muito é negligência dos sintomas, né? Então isso é importante, porque a gente não negligenciar os sintomas pode permitir que a gente diagnostique numa fase mais inicial, isso possa ser curativo. E sintomas pode ser qualquer sintoma respiratório. Não é normal a gente ter tosse. Não, tosse é um sintoma. Catarro com sangue, aquela tosse escarro persistente, com sangue, né? uma tosse persistente. Você não está gripado, você não teve uma infecção recente, você não tem nada e está tossindo, então é um sinal de alerta. Sangue. Não é normal a presença de um sangue no catarro. Eu tive um sangramento pequeno, vamos ver se vai melhorar. Não, isso não é normal, isso precisa de uma investigação. Uma falta de ar inexplicada, perda de peso inexplicado. Então esses são os principais sintomas, né? Tosse, catarro com sangue, falta de ar, perda de peso inexplicada. Então, assim, o alerta tem que ser muito grande. Isso vale muito para os homens, que dificilmente eles buscam a saúde para checar suas queixas e geralmente eles negligenciam muito sua saúde, né? Então, os sintomas são fundamentais para você procurar precocemente o serviço de saúde. Pode ser seu médico clínico geral, seu pneumologista, seu cardiologista, para fazer um exame inicial, né? Uma tomografia de tórax, uma radiografia de tórax, né? Até porque o tratamento ele é multidisciplinar, né? Do paciente com câncer de pulmão, não é só o oncologista que está... O oncologista está na ponta da esfera lá, né, do tratamento, mas existe uma gama de profissionais também, que vai do assistente social, né, enfim. Não tem nem mais uma ponta, né? Eu acho que realmente é um time, né? É um time, que precisa de enfermeiro, serviço social, por causa da questão do estigma, questão do cigarro, tem muita questão social. Aí vai desde o pneumologista, do radioterapeuta, do oncologista, do cirurgião torácico, né? Então precisa de uma equipe como um todo para desenhar um plano de tratamento, né? Porque se o plano é desenhado de uma maneira correta desde o início, tem tudo para ir bem. Mas quando o plano começa errado, aí dificulta. Marlene, você falou que a meta lá, e está certíssima, é prevenção, a palavra da vez é prevenção, mas quando o paciente chega no instituto já com um diagnóstico do câncer, por exemplo, qual é o trabalho que vocês fazem com esse paciente? Tem uma coisa que também eu acho que é importante a gente aqui discutir, é que o paciente, muitas vezes, ele dá muitas voltas dentro do sistema de saúde até chegar num oncologista, por exemplo, né? Então, por que a gente no Instituto foca muito na informação? Porque a informação é o conhecimento. Sim. Você tendo o conhecimento, o que você faz? Você vai questionar também o médico, ou seja o clínico, ou o médico da família, quem estiver fazendo aquela abordagem inicial, de falar que esses sintomas não são sintomas que são normais, que precisam ser investigados, né? O que tem acontecido muito é que esses sintomas, eles são mascarados, né? E são tratados de uma forma sem ter uma investigação mais profunda. E isso que o doutor Fernando colocou, é importante o paciente saber. Se você tem um diagnóstico precoce e tem um tumor em fase inicial, você opera e cura. Né? O que tem acontecido é que o paciente ele tem chegado numa fase avançada. E a gente, no Instituto, nós temos um trabalho que é focado em políticas públicas, né? Que é primeiro orientar, porque a gente vive duas realidades. A realidade do Sistema Único de Saúde e de quem tem um plano de saúde.
Então, quem tem um plano de saúde, ele consegue navegar dentro do sistema de uma forma. E quem está no Sistema Único de Saúde, ele precisa de orientação, e a gente, no Instituto, a gente faz esse trabalho, né? Que é dar informação, é explicar o caminho que ele tem que seguir dentro do sistema, e até chegar num diagnóstico assertivo, e muitas vezes a gente consegue hoje, que nem, por exemplo, você tem pacientes que nem câncer de pulmão, antes era uma sentença de morte. Com certeza. E hoje não, né? Hoje você percebe que tem pacientes que estão tendo uma sobrevida razoável e com qualidade, e a gente tem que persistir nisso, né? Tem que aumentar esse tempo. Aliás, essa questão da informação, né, não só como navegar dentro do Sistema Único de Saúde, mas eu acho que o Brasil ainda carece da informação mesmo. Existem campanhas, mas quanto mais massificar, melhor, né? A campanha ao combate à doença. Existe muito disso, né? Muito se fala da jornada do paciente, né? A Marlene falou muito bem, eu acho que o diagnóstico é fundamental, porque a gente está falando de câncer de pulmão, mas se você não sabe que você tem câncer de pulmão, não tem como você chegar em lugar nenhum, né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma experiência interessante que tem um programa de controle de tuberculose excepcional, né? Talvez um dos melhores, enfim, é excepcional. Isso foi muito importante há décadas atrás, realmente, para controlar a tuberculose no Brasil. Mas talvez a gente tenha um resquício de que muitos serviços de saúde ainda, postos de saúde, ainda funcionam muito baseado na... Você tem alguma alteração pulmonar, você faz um raio-x de tórax, vamos tratar como tuberculose, vamos ver se não melhora. E o papel do Instituto Lado a Lado como para empoderar o paciente, para educar isso. Não, puxa, isso pode ser um câncer de pulmão, mas como é que eu vou saber isso? Não, tem que fazer uma biópsia, né? Então, esse tempo é que a gente tem que lutar para diminuir, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. E hoje como é que é a realidade da rede pública? Esse é o principal gargalo, que é o diagnóstico, né? Os diagnósticos hoje em dia, por exemplo, na saúde suplementar, podem ser obtidos talvez facilmente. A gente tem um procedimento que é uma biópsia guiada por uma tomografia. Procedimento ambulatorial, o paciente faz numa manhã, no final da manhã vai embora para casa, tem pouquíssimos efeitos colaterais, é super seguro e você rapidamente pode dar o diagnóstico, né? Só que no serviço, no SUS, o número de unidades de saúde que oferecem esse maquinário todo é muito pequeno, ainda depende muito do cirurgião para dar o diagnóstico, e isso atrasa muito. Então, se você não tem o diagnóstico, não tem como resolver o problema na frente, né? Então, todos esses pontos, esses pilares que são os pilares que atrapalham todo o caminho do paciente, é isso que o Instituto Lado a Lado tende a trabalhar, para a gente poder ir derrubando essas barreiras pouco a pouco. Mostrando os caminhos mais fáceis ou a melhor forma de se chegar. E é tudo a questão de custo-efetividade. Claro que não é simples você colocar um tomógrafo, colocar um radiologista especializado, um patologista num serviço de saúde para montar esse serviço de diagnóstico. Mas se colocar na ponta do papel, isso é custo efetivo no final do dia, a médio e longo prazo, porque você vai ter que detectar mais precocemente, você vai fazer um tratamento curativo, você vai deixar de gastar dinheiro com internação no fim de vida, internação paliativa. Esse paciente vai viver muito mais, vai poder trabalhar muito mais na sociedade. Esse custo não é simples de fazer, mas tem que se levar em consideração. É um ganho, social, com certeza, né? Não, o ganho é absurdo. Sim. E a saúde, ela tem que ser olhada dessa forma, né? Então, hoje a gente tem a discussão da previdência. A saúde, ela faz parte dessa discussão, né? Se a gente não fizer essa discussão, a gente não vai conseguir mudar. O que precisa é ter vontade, né? Vontade política, né? Para mudar esse cenário. Exatamente. Nós estamos falando do diagnóstico precoce. Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, a gente fala assim, se você descobre inicialmente, você tem 90% de chance de cura. E quando a gente está falando do câncer de pulmão, assim, no diagnóstico precoce, vocês também trabalham com a estimativa percentual de sucesso na cura? Você falou do câncer de mama, é um ponto interessante, né? A gente precisa separar entre prevenção e diagnóstico precoce, né? A prevenção é parar de fumar. E diagnóstico precoce é um ponto interessante, porque se você perguntar, todo mundo já ouviu falar de mamografia para prevenir câncer de mama. Todo mundo já ouviu falar de Papa Nicolau para prevenir o câncer do colo uterino. Mas
Quantas pessoas já ouviram falar sobre tomografia de tórax para prevenir o câncer de pulmão? Para diagnóstico precoce de câncer de pulmão? Muito pouco. Então, isso é um programa que a gente tem que assim, forçar a educação e aumentar a consciência, massificar a sociedade como um todo. Foi aprovado, tem grandes estudos internacionais que comprovaram o benefício em redução de mortalidade com esse programa de rastreamento de câncer de pulmão com tomografias de tórax, né? Então, isso reduz a mortalidade. A gente sabe que reduz até um pouco mais nas mulheres, mas o número é expressivo, reduz em 40% a mortalidade das pessoas, do paciente que fuma, que é candidato a esse programa. Então, isso, a gente precisa massificar isso porque é muito importante. E aí precisa discutir na sociedade como um todo como a gente pode oferecer isso para um maior número de pacientes. Mas a população-alvo são aquelas pessoas entre 55 e 80 anos que fumam atualmente ou pararam de fumar menos de 15 anos e que fumaram, por exemplo, mais um maço de cigarro por 30 anos, que tem uma carga tabágica moderada. Então, essas pessoas têm indicação de fazer uma tomografia de tórax com baixa dose de radiação, sem contraste, anual. E o objetivo é você detectar esses nódulos que o paciente não ia sentir nada se não fizesse a tomografia. Isso pode fazer um tratamento curativo. E isso é de fácil acesso na rede pública? Então, esse é o gargalo, né? E não só na rede pública, na saúde suplementar também. Porque isso precisa de uma incorporação nos planos de saúde da indicação da tomografia, porque você precisa ter, por exemplo, um CID para você pedir a tomografia. Então, isso faz parte de uma conscientização da sociedade como um todo, não só no SUS, na saúde suplementar também. Então, acho que é um desafio enorme colocar a tomografia como rastreamento para câncer de pulmão, que a gente não ouvia falar, mas hoje em dia já é uma realidade. Ok. Olha, o programa Em Discussão vai para aquele intervalo, você sabe, passa rapidinho, não sai daí. A gente volta já. É isso aí, o programa Em Discussão está de volta. Hoje a gente está falando sobre o Respire Agosto. É um mês de combate e também de conscientização contra o câncer de pulmão. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui o oncologista Dr. Fernando Santini e estou recebendo também a Marlene Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Marlene, o Instituto aí presta esse trabalho há quanto tempo para a sociedade? O Instituto, nós já estamos há 10 anos. 10 anos desenvolvendo esse trabalho, né, que a gente fala que pega toda a jornada do paciente, né? A gente foca em prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, e nós fazemos um trabalho também muito forte de advocacy em mudanças de políticas públicas, né? Então, não adianta você discutir prevenção se você não tem uma política focada em prevenção. Então, a gente atua nas duas pontas, né? E a instituição, nesses 10 anos, nós lançamos o Novembro Azul no país, essa campanha que existe. É de vocês? É nossa. Oh, que bacana. Né? Hoje, os homens, eles têm que é o combate ao câncer de próstata, Isso. Né? E que a gente começou falando do combate ao câncer de próstata e hoje a gente fala da saúde integral do homem. Né, que o homem não é só uma próstata, né? O homem tem que discutir também, que nem a gente está falando aqui de pulmão, a parte cardiovascular, tudo é importante, né? Tudo é importante. Eu estava procurando aqui uns dados, mas eu acabei não anotando, mas foi um dado de uma pesquisa que eu vi, doutor Fernando, que trazia um percentual do quanto o brasileiro não procura um médico, né? Porque no senso comum a gente sabe que é isso mesmo, mas quando a gente vê os números, assusta, porque dificilmente uma pessoa vai lá porque estou com a tosse, vou suspeitar que isso poderia ser um câncer de pulmão. Por mais que eu fume há 10 anos. Não está na raiz do brasileiro, infelizmente, procurar um médico. Só procura, muitas vezes, quando já está num estágio já avançado. Eu acho que o brasileiro tem uma cultura que não é muito certa, que é a cultura do pronto-socorro, né? Só vai quando está muito ruim e vai para o pronto-socorro. E isso, claro, não é o correto, né? O correto é você ter algum médico de referência. Eu sei que não é simples, né? É fácil falar,
mas até o Sistema Único de Saúde, tem muitos postos de saúde que funcionam muito bem. A gente às vezes tende só a criticar, né? Mas o próprio cidadão não sabe utilizar muito bem o próprio SUS, né? Então, tem muitos postos de saúde que funcionam muito bem, tem médicos para fazer consultas de rotina, né? Não só, enfim, não só para tuberculose, não só para ginecologia, tem clínica médica, enfim. Isso deve ser estimulado, né? E acaba que a mulher tem a referência da ginecologista, que ela precisa ir para fazer a mamografia, para fazer o seu Papa Nicolau, e acaba que já é um encontro com algum profissional de saúde. E o homem, até uma determinada idade, fica meio órfão, ele não tem muito quem procurar. E acaba perdido, né? negligenciando realmente os sintomas, e que isso não deve acontecer, isso deve ser estimulado para, sob qualquer sintoma de alguma coisa diferente, você procurar realmente o auxílio médico. A gente já falou aqui que o câncer de pulmão é uma doença silenciosa, muitos casos são diagnosticados já no estágio avançado, mas como é que é o tratamento? Quando o primeiro passo é tentar uma cirurgia para retirada do tumor, mas se ele não tiver localizado, qual é o passo seguinte? O primeiro passo no diagnóstico de qualquer tumor é a biópsia, né? Você ter uma informação de realmente se aquilo é tumor ou não. E junto, correndo em paralelo, são os exames de estadiamento, quer dizer, você vai fazer um mapeamento do corpo inteiro. Isso, cada doença tem mais ou menos uma característica, mas é muito parecido, quer dizer, você precisa fazer um mapeamento do corpo inteiro para detectar basicamente se o tumor está localizado no órgão primário, no caso do pulmão, se o tumor está só no pulmão, ou se está no pulmão, e aqui a gente fala nos gânglios regionais, quer dizer, nos linfonodos que drenam esses pulmões, ou se está em alguma outra parte do corpo, se já tem alguma metástase. Aí seria a Pode ser metástase no fígado, isso, no fígado, no osso, ou no cérebro, que são os órgãos em que o tumor de pulmão, basicamente, ele tem um tropismo, ele geralmente vai. E então, depois de todo esse planejamento, desse estadiamento, a gente vai colocar mais ou menos em 3 grandes grupos. Que é a doença bem inicial, quer dizer, você só tem o tumor no pulmão. Um grupo intermediário, em que você tem um tumor no pulmão, mas ele está grande e, por exemplo, o cirurgião não conseguiria tecnicamente retirar se ele está perto do coração, se ele está perto do esôfago, então a cirurgia não seria possível. E um grupo mais avançado, que é o paciente que já tem a metástase. Então, a partir de cada grupo, aí desenha-se o tratamento. Para o primeiro grupo, o melhor tratamento ainda é a cirurgia. A cirurgia ainda é o único tratamento curativo para câncer de pulmão. A gente já tem tecnologias alternativas, como, por exemplo, uma radiocirurgia, que é uma radioterapia bem localizada para pacientes que não têm condição clínica de submeter, por exemplo, a retirar um pedaço do pulmão, mas ainda a cirurgia é o tratamento curativo. Para esse grupo do meio, que a gente não consegue fazer a cirurgia por uma questão técnica, o tumor é muito grande, está perto do coração, está invadindo o coração ou está invadindo outros órgãos, a gente associa a quimioterapia com a radioterapia, ainda com o intuito curativo. Só que, infelizmente, para os pacientes que já têm a metástase, já têm doença avançada, a gente lança a mão de um tratamento sistêmico, ou por comprimido, ou pela veia, que vai para o corpo inteiro, atacando todas as células como um todo. Maravilha. E no Instituto, Marlene, já falou para a gente aqui que alguns pacientes que estão lá, algumas pessoas que são atendidas são justamente pessoas que têm o câncer de pulmão ou já tiveram o câncer de pulmão, mas como é que a população, de uma forma em geral, consegue chegar até vocês? Tem que fazer um cadastro? Existe alguma questão de renda para ser acolhido pelo Instituto? Como é que é o trabalho? O Instituto ele não faz um trabalho assistencialista. Sim. Né? O Instituto, nós focamos na informação, nós temos um portal de informação, onde lá você tem toda a informação, né? Inclusive a gente tem um portal focado para o paciente, que é o Clique Câncer, que eu tive um diagnóstico, estou em tratamento ou sou um sobrevivente, e lá dentro você tem todas as informações de acordo com o momento que você está vivendo. Nós fazemos um trabalho também em hospitais e clínicas, que é a roda de conversa com o paciente, onde a gente leva psicólogos, a gente leva outros profissionais para orientar esses pacientes. Fazemos ações de rua,
Né? A gente tenta cercar todas as pontas, né? Chegar em todos os lados. Todos os lados. E o paciente que chega até nós sempre vem para buscar um auxílio, uma ajuda, uma orientação. Vem com alguma parte fragilizada, Sim, né? E sim. que tem esse suporte no Instituto. Exatamente, exatamente. E a gente sempre foca, a gente fala muito no empoderar, né? Que é você fazer com que a pessoa ela tenha informação e ela consiga navegar dentro do sistema de saúde de uma forma mais orientada. Então, esse trabalho a gente faz e acompanha de perto, né, esses pacientes. E às vezes pacientes também têm dificuldades. Às vezes ele está numa outra região e ele acha que em São Paulo, ele vindo para São Paulo, ele vai resolver. Então a gente orienta e tenta buscar alternativas para ele naquela região onde ele está. O Instituto Lado a Lado tem uma função, quando a gente fala de tratamento, muito importante, que é passar o conhecimento sobre os novos tratamentos, né? Então atua em todas as pontas, desde o início, o diagnóstico, o Sistema Único de Saúde, até os novos tratamentos, né? A medicina como um todo, não só a oncologia, está mudando muito. Então você está sempre na vanguarda, é difícil tanto tecnicamente, financeiramente. Então a oncologia, principalmente a oncologia torácica, tratar câncer de pulmão hoje em dia, não é mais igual a gente via há 10 anos atrás, que todos os pacientes eram tratados da mesma maneira, com algum esquema de quimioterapia, e era isso que a gente tinha disponível. De maneira nenhuma. Hoje em dia, a miríade de tratamentos é enorme e a gente precisa de uma individualização do tratamento, né? Fala-se muito em oncologia de precisão, mas é isso. A gente consegue, hoje em dia, já individualizar o tratamento. E o Instituto Lado a Lado tem um papel muito importante em mostrar a necessidade da gente incorporar essa individualização do tratamento, não só na saúde suplementar de ponta, mas no grosso da saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde. Então isso é a vanguarda hoje em dia, é o que tem de melhor. Pegando até esse gancho, doutor, dessa mudança de tratamento, de individualizar o tratamento hoje com o paciente, como é que está a oncologia hoje no Brasil em relação ao mundo? Isso na questão de tratamento mesmo, de tecnologia, o Brasil tem bons profissionais, tem bons equipamentos para esse tratamento da doença? Acho que o Brasil tem sim, infelizmente, mas funciona muito em polos, né? A gente tem polos de excelência que a gente consegue fazer tudo, né? Consegue fazer o que o mundo inteiro tem de melhor, com uma ressalva que são os estudos clínicos, né? Que é o acesso a novas drogas, acesso a drogas ainda que estão em fase de pesquisa, que a gente precisa melhorar muito como um todo. Mas ainda temos polos de excelência que a gente consegue empregar uma oncologia, uma medicina de excelente qualidade. O problema é que, fora disso, a gente peca já ainda muito na saúde suplementar e no SUS. O acesso a tudo, acesso ao diagnóstico, acesso a testes como, por exemplo, o sequenciamento genético, que faz parte do dia a dia do câncer de pulmão, acesso a novas drogas, né? Acesso à incorporação de novas drogas. Isso precisa ser feito de uma maneira rápida, né? A gente não tem mais tempo de, por exemplo, esperar o tempo de revisão do rol de medicamentos das de 4 em 4 anos para se aprovar um novo remédio. Não, os remédios hoje em dia, o tempo entre desenvolvimento e aprovação está muito mais rápido. Então eles estão sendo revistos, tem gerações novas de remédios a cada 6 meses, a cada mês. Então isso tem que ser revisto rapidamente. E isso realmente faz diferença no Brasil como um todo. Então o acesso a todo esse novo tratamento, ao diagnóstico, aos testes moleculares ainda é muito deficiente no Brasil como um todo. O polo seria São Paulo? Acho que o polo principal é São Paulo, mas as grandes capitais, São Paulo, no Sul, no Rio, a gente ainda consegue oferecer em alguns lugares uma medicina realmente de ponta. Muitos outros lugares têm muitos profissionais muito qualificados, só que o profissional sozinho não faz nada. Se ele não tiver um serviço de patologia que ofereça um sequenciamento genético do tumor, se ele não tiver um serviço que consiga fazer rapidamente o diagnóstico, se, por exemplo, o convênio não cobrir o diagnóstico, não fica de mãos atadas, né? E Marlene, o Instituto, ele atua aqui em São Paulo, ele atua no Brasil todo? Como é que Ele atua no Brasil. Brasil Ele atua no Brasil. E nós temos inclusive uma sede em Brasília, onde a gente, em Brasília, a gente tem feito um trabalho meio de corpo a corpo,
né, junto às instâncias, né, da saúde, tanto legislativo quanto executivo, que é para ajudar nesse diálogo de mudanças de políticas públicas, né? E o Instituto, ele atua Brasil. E Brasil, a gente tem que entender que são várias realidades dentro de um único país, né? Então, quando você está discutindo algumas coisas aqui em São Paulo, tem regiões do Brasil que a gente está tentando, o profissional está tentando, que nem um patologista, ele está tentando ali conseguir ter as amostras dele armazenadas de uma forma minimamente adequada, porque a situação que a gente vive no país, olhando o Brasil de cima, é muito complicado, né? São várias realidades. E a gente tenta ir trabalhando, né, com essas realidades. E chegando a cada uma da maneira que dá, né? E a linguagem, até a informação, ela tem que ser levada de formas diferentes. Sim. Nós desenvolvemos um trabalho muito forte no meio rural. E no meio rural, a questão do tabaco é muito forte. Sim. Né? E a gente não tem números, né, de quanto essa população, né, ela está sendo afetada por esse tabaco, né? E não é só o tabaco, né, são outras coisas. Mas quando você vai falar com a população rural, você tem que falar de uma outra forma, né? Você tem que fazer com que a informação ela tenha todo um processo. Ela seja compreendida, exatamente, né? Exatamente, porque você já tem um número que nem, por exemplo, o último dado que a gente tem. O trabalhador rural, ele vive menos que o urbano, dá quase 15 anos. Olha o impacto disso. E a gente tenta o tempo inteiro levar informação, trabalhar, criar programas. A gente faz parcerias no meio rural para a gente tentar chegar, porque tem regiões que você não consegue nem tirar a soja, o que dirá você chegar até lá para levar a informação, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito e, assim, nós somos privilegiados porque a gente consegue fazer boas parcerias. Então, o Instituto pode não chegar, mas tem alguém que faz algum trabalho lá e que a gente consegue mandar o nosso material, a nossa cartilha. Plantar a semente lá, né? Maravilha. E a gente está falando desse setor, que é o setor do trabalhador rural, e aí eu te pergunto, doutor Fernando, existem setores de trabalho, vamos dizer assim, que o câncer de pulmão está mais predisposto, sei lá, no metalúrgico, quem trabalha com a construção civil, o eletricista, essas pessoas de alguma forma estão mais predispostas a desenvolver o câncer de pulmão? Eu acho que se a gente considerar tirar o cigarro, né, e colocar possivelmente as pessoas que estão em contato com uma poluição urbana ou uma poluição ambiental maior, por exemplo, na cidade de São Paulo, e em relação à exposição metalúrgico, principalmente construção civil, fala-se muito da relação também do asbesto, né? A gente sabe que o asbesto está altamente relacionado com uma doença que se chama mesotelioma, que acomete principalmente a pleura, que é a camada que envolve o pulmão, né? Não é um câncer de pulmão em si, não é primário, mas ele faz parte da caixa torácica, então ainda é um problema de saúde pública no mundo como um todo, porque é uma doença de dificílimo tratamento e o asbesto junto com o cigarro ainda potencializa um ou outro, né? Então, a construção civil é um alvo interessante e sem falar da poluição ambiental, todos os trabalhadores que estão expostos à poluição, motorista de ônibus, o próprio cobrador, eles têm um risco muito maior porque eles estão expostos àquela fumaça o dia inteiro, durante toda a sua jornada de trabalho e quando chega em casa também, na verdade, né? Uhum. Mas aquela exposição é direta, então acho que isso é super importante trabalhar com essa população. E aí a gente está falando desses fatores todos que podem impulsionar o câncer de pulmão. Existe fator genético também? A genética pode aí entrar? Existe um pouco, sim. É claro que você tem algum familiar com o diagnóstico de um câncer de pulmão, você tem talvez um risco um pouco maior. Não existe nenhuma doença como, por exemplo, a gente pode citar a síndrome do BRCA, que aumenta o risco de tumor de mama e de ovário,
não tem nenhuma doença que aumente tanto o risco assim, hereditário para o câncer de pulmão, mas a gente sabe que com um número maior de casos de câncer na família, o risco é maior para o indivíduo. Marlene, você estava falando que o Instituto trabalha muito com políticas públicas, que é extremamente importante. E aí eu quero colocar aqui também na nossa mesa de debate a política pública que esse ano completou, salvo engano, 10 anos aqui em São Paulo, que é a lei antifumo, aquela lei que proíbe justamente que a pessoa fume, o fumante fume em ambientes fechados, em bares, restaurantes, de uma forma em geral. Isso tem um impacto, inclusive, até na vida de crianças, né? Eu já vi estudos de uma entidade do Reino Unido, por exemplo, atestando que, de fato, quando a lei antifumo ela passa a funcionar, você consegue reduzir, inclusive, a mortalidade infantil. E é uma política pública, de uma certa forma. Exatamente. E isso é muito importante. A campanha, o Respire Agosto, ele vai nesse sentido mesmo, né? Respire o ano inteiro. Porque você tem que ter o ato de parar de fumar, você não pode nem pensar em colocar um cigarro na boca, né? Essa tem que ser a prática. E se você faz isso hoje, tem que parar agora, né? Quanto mais cedo você parar, melhor vai ser. E essa lei antifumo, ela beneficiou demais, ela ajudou muito, né? Só que a gente também tem que olhar também para o paciente, né? Então, ela vem ocasionando danos há décadas, né? Então, como que a gente consegue melhorar isso agora? E é um ganho para o país, né? Você ter essa lei antifumo foi um bem que nós fizemos para a nossa população, né? Tem uma relação direta, né, doutor? Isso, e na verdade o Respire Agosto são formas de perpetuar isso, né? Não adianta a gente achar que está muito bem, está ótimo no combate ao fumo, lavar as mãos e esquecer. Não, de maneira nenhuma, né? A gente tem que perpetuar as medidas educacionais e outras medidas como essa. O cigarro eletrônico também é proibido a comercialização, proibido a distribuição. A Anvisa já tem um parecer sobre isso, enfim. Então todas essas medidas são super importantes para manter o controle do tabaco. Mas nunca é o suficiente, a gente tem que estar sempre aí lutando para que isso estabilize ou melhore ainda mais. Qual é a diferença entre o cigarro convencional e o cigarro eletrônico? Porque eu já vi também muita gente falando assim, não, mas é um cigarro eletrônico. Como se falasse assim, mas não faz mal. Cigarro eletrônico, para mim, está tranquilo. Eu estou fumando meu cigarro eletrônico, não estou fazendo mal nem para mim, nem para ninguém. Mas qual é a diferença? O cigarro eletrônico é um dispositivo que vaporiza um líquido, né? E esse líquido tem até um pouco de nicotina, tem um aroma, tem um composto de plástico, enfim. E a Marlene frisou muito bem no início, a gente não sabe qual que é o efeito maléfico ainda, né, disso a médio e a longo prazo, né? Tem um potencial efeito aditivo, quer dizer, de vício pequeno, mas o maior receio de todas as sociedades internacionais é que isso seja uma ponte para o tabaco convencional, para o cigarro convencional, né? Isso já é sabido, tem diversos estudos que os principais iniciadores do cigarro eletrônico são jovens e adolescentes com menos de 16, 15 anos, né? E isso é só uma ponte para o cigarro convencional. Então, esse é o principal risco do cigarro eletrônico, né? O que ele pode causar no futuro em relação a você poder fumar o cigarro convencional e a diversos outros. Tem um outro dispositivo que fala-se um pouco menos, mas daqui a pouco vai chegar por aí, que é um dispositivo que esquenta o cigarro e não queima. Então é vendido como um cigarro mais leve, quer dizer, ele não tem os compostos da queima do cigarro, mas tem todos de você, só não chega a 800 graus, chega a 300. Mas a nicotina, todos os hidrocarbonetos, tá tudo lá, tá tudo da mesma maneira. O malefício é o mesmo, né? E então isso aí a gente não pode realmente deixar da sociedade como um todo disso se tornar uma realidade. Principalmente, né, Marlene, olhando para o jovem, que é como você disse anteriormente, muitos entram na modinha. Sim. O cigarro eletrônico, eu vou fumar porque está na modinha. E aí o doutor lembrou muito bem, acaba sendo uma porta de entrada para o cigarro convencional. E nós não falamos aqui do narguilé. Hoje o narguilé é uma grande moda, né? Assim, também. Você vê as pessoas, né? Tem uma festinha, reúne ali um grupo de pessoas e ali você tem o narguilé, né? O narguilé também, a gente também tem que ter isso muito claro, né? Do malefício, eu acho que o doutor Fernando
pode colocar isso melhor, mas assim, o narguilé hoje, você vê o jovem utilizando o narguilé de uma forma que vai, daqui a pouquinho, eu acho que a gente vai ter que começar a entender esses malefícios, né? O narguilé em si faz mal? O narguilé é um conjunto, né, que, da mesma maneira que o cigarro eletrônico, serve muito como uma possível porta de entrada, ponte para o tabaco, um gatilho para o cigarro convencional, e não só para câncer de pulmão, né? Você está inalando, aumenta o risco de ter diversas infecções pulmonares, hipersensibilidade, reações alérgicas, às vezes tem infecções fúngicas, né? Porque a gente não sabe o que está inalando naquele... Então tem infecções fúngicas, enfim, são diversos problemas à saúde relacionados ao uso de narguilé, né? Então, a preocupação é real. Outra dúvida que eu tenho também em relação ao câncer de pulmão, doutor Fernando, o linfoma, por exemplo, a gente costuma ver em grupos de jovens, né, comum um jovem ter o câncer, o linfoma. O câncer de pulmão, ele é mais comum entre idosos, ele aparece também numa faixa etária de 25, 30 anos. Existe uma faixa etária em que ele atua mais? Existe, assim, né? O câncer de pulmão é mais comum em faixas etárias mais superiores, né, quando você tem 60, entre 60 e 70 anos. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é aumento expressivo da incidência do câncer de pulmão em quem nunca fumou. E nos pacientes que nunca fumaram, essa incidência realmente é em faixas etárias mais jovens. Então, 40 anos, 30 anos, tem pacientes com 20 anos, com 18, 19 anos, com câncer de pulmão hoje em dia, né? Então, é esse que a gente está realmente lutando para descobrir o porquê disso tudo. Muito está relacionado à exposição ambiental, aquilo tudo, mas a gente sabe que, especificamente, esse grupo que nunca fumou, esse câncer de pulmão é totalmente diferente do tumor do tabagista. Né? Ele é um tumor que, frequentemente, a gente pode encontrar uma mutação, uma alteração específica no DNA desse tumor, que é o grande causador do câncer, e a gente já tem algumas drogas-alvo, uns comprimidos que vão atacar diretamente essa alteração genética. Isso vai ter uma resposta muito melhor do que os tratamentos convencionais, respostas duradouras, com muito poucos efeitos colaterais, e esses pacientes, por muitas vezes, têm a vida normal por anos. Então, de longe, é uma sentença para esses pacientes. São tumores totalmente diferentes, devem ser tratados, diagnosticados de maneiras assim, completamente diferentes. Seria o quê? O câncer de pulmão numa pessoa fumante seria um câncer mais agressivo, é isso? Não tem relação com agressividade, não. Ele pode ser agressivo da mesma maneira que um câncer de pulmão em não tabagista no mais jovem. Mas o que levou ao câncer que é diferente. É fácil pensar quem fumou. Por que uma pessoa que fumou teve um tumor de pulmão? Aquela fumaça vai irritando a mucosa do pulmão, a mucosa brônquica continuamente. Isso leva a um acúmulo de alterações no DNA. Então você vai acumulando mutações e isso um certo dia vai levar a um câncer. Agora quem não fumou, por que cargas d'água ele vai ter um câncer? Então, diferente do tabagista que funciona com esse acúmulo de mutações, quem nunca fumou, a gente encontra geralmente um culpado, uma alteração no DNA, um gene alterado. E se a gente encontrar esse culpado, já tem diversos mecanismos, diversas drogas direcionadas, desenhadas diretamente para atacar só esse alvo, que é a oncologia de precisão. Então, nessa população a gente já tem um tratamento muito bom e isso deve ser visto diferente dos outros tumores. Então, quer dizer, cada um tem uma história, né? Não tem mais aquela ideia de que todos os tumores são tratados da mesma maneira. Cada tumor é diferente, cada tumor tem uma história. É aquele tratamento individualizado que o senhor estava falando anteriormente, né? A estimativa mundial é de que a incidência é de 1,8 milhão de novos casos da doença, daí a importância da gente estar tratando do tema e combatendo acima de tudo, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, caso queiram as últimas palavras, se despedir do público, deixar algum recado, falar um pouco mais da instituição também, do Instituto. Marlene, fique à vontade. Eu acho muito importante ter um espaço como esse
para levar uma informação e orientar as pessoas, né? E também algo que eu acho muito importante nós estamos numa casa onde essa casa pode ajudar muito a mudar legislações, né? E ajudar com que esse paciente ele melhore o acesso e que a gente consiga incorporar novas tecnologias. Então, aqui fica um pedido, né, para as pessoas que fazem parte dessa casa ter um olhar focado e olhar para o paciente com câncer de pulmão de uma forma diferenciada, né? E quem está nos assistindo, que vá buscar informação, que se oriente, que não aceite, por exemplo, está com uma tosse persistente, acha que é comum, não é comum, né? Procura o Instituto Lado a Lado, nós temos informações lá, orienta algum amigo, alguém que está muito próximo. Então, eu acho que a informação, eu insisto, né? Ela é muito importante e a casa aqui é um espaço também onde a gente pode nos ajudar a mudar um pouco as políticas públicas, né? Com certeza. Na dúvida, procura um médico, né, doutor Fernando? Por favor. Obrigado pelo espaço. É muito importante a gente falar sobre câncer de pulmão. Parabenizar a Marene e o Instituto Lado a Lado pelo trabalho excepcional que elas fazem. E eu acho que a mensagem é essa, né? Pare de fumar, procure ajuda, que é o mais importante, porque não é fácil parar de fumar. Então, procure ajuda porque a chance de sucesso é muito maior. E não começar a fumar também é super importante. É o passo mais importante, né? Aliás, não dá esse passo. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. O programa Em Discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Vale a pena.